Senhores telespectadores, hoje viemos ao Cartacho. Bom, antigamente eu diria é uma linda vila que fica a pouco. Hoje já não. Hoje é cidade. Viemos à cidade do Cartacho, uma cidade que fica a 54 quilómetros de Lisboa e que, como sabem, é célebre em todo o país. Acho que não há ninguém em Portugal que não tenha ouvido falar no Cartacho. Claro, uns ouviram falar no Cartacho que se vê, ele está aqui bem na nossa frente. Outros ouviram falar no Cartacho que se bebe, e ele está aqui bem à nossa volta. Tudo isto que veem são cubas de fabricação de vinho. Olhem, cada uma pode levar 35 mililitros. E como elas são 33, façam a conta. 33 vezes 35 mil, só aqui pode-se fabricar mais de 1 milhão de litros de vinho. Eu vou-lhes falar do vinho do Cartacho porque é um tema de extrema importância. Mas antes disso, queria-lhes falar de algumas outras coisas. É uma região muito fértil, fica próximo do Rio Tejo, e o Rio Tejo era uma bela estrada até ao mar, e isso fez com que aqui, desde muito cedo, houvesse núcleos de população. Bom, eu vim-lhes mostrar o que é nem mais nem menos que uma cidade que nasceu há cerca de 5.000 anos. Bom, é dos núcleos arqueológicos mais interessantes e mais importantes do nosso país. Vejam o estado a que o deixaram chegar. Era o povoado fortificado de Vila Nova de São Pedro, que é hoje a terra que chama-se assim, Vila Nova de São Pedro. O que estão a ver é o recinto central. Era aqui que vivia o chefe, ou o rei, ou fosse o que fosse, protegido por estas muralhas. Ali, ainda se vê ali, havia um forno onde coziam cerâmica. Quando isto foi descoberta é de 1936. Pois bem, no forno ainda estava a última abada de cerâmica. Lá estavam os potes todos, lá estava já tudo partido, com a queda de terras. Os outros, veem orifícios, eram silos onde havia restos de comida. Vê-se que nessa altura já cultivavam o trigo. Haviam lá grãos de trigo carbonizados. Havia favas. Havia também ossos de urso. Portanto, o urso seria um dos animais daqui. Ora bem, isto foi explorado, tem, além deste núcleo central, que era fortemente protegido, tinha mais à volta 2 grandes muralhas com baluartes, com torres. Apareceu também sinais de que aqui fundiam metais. Fundiam metais, certamente para fazer o bronze. Bom, reparem, é claro, isto eu bem sei que o Estado não pode pôr, enfim, uma série de funcionários a guardar cada monumento. Em todo caso, coisas tão importantes como esta, tão abandonadas, aqui quem nem marcado está, nem rodeado de um arame, coisa nenhuma. Aqui quem quer chega, pega numa pedra, mete-a no bolso, leva-a embora, tem saído daqui milhares e milhares de coisas. Olhem, estão no Museu do Carmo, estão no Museu de Lisboa, estão no Museu de Londres, estão... O que não está nada é no Museu do Cartacho ou no Museu de Vila Nova de São Pedro. Nada. Eu andei à procura e o Sr. Rogério Coito mostrou-me uma peça que se relaciona com isto. É um machado, isto é já do Neolítico. É, portanto, da altura em que aqui viviam esses povos, um machado de pedra polida, mas tudo o resto desapareceu.
coisa de que vos queria falar é da Senhora das Virtudes. O meu telespectador certamente já alguma vez fez a viagem de comboio de Lisboa ao Porto. Eu fiz essa viagem muitas vezes, por motivos de trabalho. E lembro-me, aqui em alturas do Cartacho, via-se do lado esquerdo de quem vai um grande pardieiro antigo, desmantelado, e eu dizia de mim para mim, aquilo tem um certo aspecto de monumento histórico. Será, não será? Foi preciso hoje, para ver que é um dos mais significativos, um dos mais emocionantes monumentos históricos existentes em Portugal. Eu estou aqui junto dele, estou no pórtico. Estes capitéis foram lavrados pelos mesmos canteiros que esculpiram os primores da batalha. É a igreja da Senhora das Virtudes. Foi mandada erguer por El Rei Dom Duarte para celebrar a vitória dos portugueses em Ceuta. Como sabem, Dom Duarte é o rei que se sucede a Dom João I. É um rei filósofo. Ele escrevia muito, pensava muito, teve muito pouca sorte. O destino esteve inteiramente contra ele. Tudo quanto ele tentou fazer correu-lhe mal. Bom, Fernando Pessoa evoca-o num poema muito bonito, que termina desta maneira, que é uma grande verdade. Cumpri contra o destino o meu dever. Inutilmente? Não, porque o cumpri. O essencial na vida é cumprir o nosso dever. Ele tomou parte na expedição a Ceuta, participou naquela alegria da vitória e depois, em lembrança disso, mandou fazer uma igreja. Esta igreja. Deu-lhe o nome Nossa Senhora das Virtudes. Porquê? Ele era filósofo, como sabem, ele escreveu, tenho aqui o Leal Conselheiro, é um livro escrito por ele, e ele tinha a grande preocupação das virtudes. O que é bom, o que é mau, e neste livro tem um tratado das virtudes. As virtudes, segundo o Catecismo, são 7. Há realmente 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e 3 virtudes morais. É a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. É engraçada a maneira como ele define a fortaleza. Fortaleza é o desejo das coisas grandes e o desprezamento das coisas baixas. Eu acho que aos portugueses faltou fortaleza. Este monumento, que lembra Ceuta, é o início da expansão portuguesa, que é um voto de Dom Duarte, caiu neste vilíssimo estado de abandono. Reverso da medalha. Aquele é um monumento a uma vitória que realmente aconteceu. Este é um monumento a uma vitória que esta população gostaria que tivesse acontecido aqui. Estou-lhes a falar agora numa aldeia junto do Cartacho, é Vila Chã de Ourique. Como sabem, houve realmente, no tempo do nosso rei Dom Afonso Henriques, é ele que está aqui ao meu lado, o Dom Afonso Henriques, uma batalha em Ourique. Simplesmente nós não sabemos onde era Ourique. Bom, mas estes aqui do Cartacho anteciparam-se e quando em 1930 e poucos, 32 ou 33, mandaram fazer esta magnífica estátua
enorme. Este é o Dom Afonso Henriques. Os outros 3 guerreiros são o Gonçalo Mendes da Maia. Bom, são os grandes fidalgos que o acompanharam. E em cima está uma estátua da Vitória. É uma mulher alada, ela lembra muito a famosa Vitória da Samotrácia, que está no Museu do Louvre e representa a vitória dos portugueses. Bom, uma história aqui no Cartacho, ninguém, se eu perguntar onde é o monumento à Batalha de Ourique, não sabem, não sabiam. Porque toda a gente no Cartacho chama esta estátua a Maria Saramaga. Maria Saramaga porquê? Bom, é porque quando isto foi feito, há 40 ou 50 anos, havia aqui uma mulher, devia ser uma belíssima mulher, como se vê pela estátua, que era o retrato, era o vivo retrato, era tal qual. E como os do Cartacho tinham uma certa rivalidade aqui dos de Vila Xandorique, à estátua chamavam e chamam a Maria Saramaga. Bem, finalmente, acho que chegou a altura de falarmos no vinho do Cartacho. Porque foi o vinho que fez do Cartacho uma celebridade nacional. Muitos dos meus telespectadores, pelo menos os mais antigos, quando andaram na escola, eram obrigados a ler As Viagens na Minha Terra. As Viagens na Minha Terra são um dos mais representativos e mais emocionantes livros do romantismo português. Garrett começou a explicar que para viajar não era preciso ir a Paris, ir a Londres, não. Aqui, bem perto de nós, bem ao nosso alcance, havia viagens inesquecíveis. Bom, e a primeira que ele nos conta, nas Viagens da Minha Terra, é uma ida de Lisboa até Santarém. Naturalmente, quando ele chega aqui ao Cartacho, vem cansadíssimo. Já vem esgotado, vem numa mula e apeia-se junto do grande café do Cartacho. Eu acho muito engraçado realmente recordar o que era o grande café do Cartacho. Nós entramos no café do Cartacho, o grande café do Cartacho, e nunca se encruzou turco em divã de seda mais esplêndido, café de Constantinopla, com tanto gosto da alma e satisfação do corpo, com que nós nos sentamos nas duras e árduas tábuas das esguias banquetas mal sarapintadas que ornam o magnífico estabelecimento burgarengo. Depois descreve o café, devia ser mais ou menos como este, onde eu os trouxe, era o único estabelecimento do Cartacho naquela altura, e fala-nos do vinho do Cartacho. Eu queria lhes dizer, o vinho do Cartacho, de outrora, o vinho, olhem, da minha infância, eu sou do tempo, imaginem, eu sou do tempo do Zé Maria Nicolau. O meu telespectador, se calhar, nunca ouviu falar no Zé Maria Nicolau. Ele está ali, preside aqui ao café. Era um grande atleta, ele ganhou a volta a Portugal em bicicleta 2 ou 3 vezes e, sobretudo, era um desportista. O grande rival dele, o homem que de todas as maneiras lhe queria arrancar o título de campeão da volta a Portugal em bicicleta, era o Alfredo Trindade. Pois bem, estão ali os dois, rivais entre si, na alma são irmãos. Sou desse tempo, e no meu tempo, ainda o vinho do Cartacho era isto. É realmente um vinho encorpado, muito carregado de cor, um vinho tão forte
que havia quem dissesse que era presunto. Isto não era vinho, era presunto. Isto não se bebia, comia-se, cortava-se à faca. Claro que tudo isso era um exagero. Isto era um vinho extremamente autêntico, verdadeiro, e o vinho do Cartacho tem esta glória. Foi ele que deu volta ao mundo. Foi ele que daqui ia até aos cais do Tejo, embarcava em grandes barricas para Santarém e depois, pelo Tejo, chegava à África, chegava ao Brasil, dava volta ao mundo. É claro que, quando lá chegava, já era metade vinho do Cartacho, metade dos chafarizes de Lisboa, porque era um vinho de tal maneira encorpado que os vinheteiros diziam que era obrigatório desdobrarem-no. Bom, e até diziam que o desdobravam com vinhos mais fracos, com os vinhitos que havia no Alentejo. Imaginem os vinhitos do Alentejo para desdobrarem o nobre, o opulento vinho do Cartacho. É claro, tudo isso hoje é proibido, tudo isso não se pode meter água, não se pode desdobrar, não pode coisa nenhuma. E o vinho do Cartacho, quando o Garrett aqui passou, e ele passou em 1840 e tal, já o Garrett dizia que a terra estava bastante decaída do tempo em que o vinho dava a volta ao mundo. Em 1843, o vinho descaído, porquê? Isto é um problema, porque no tempo do Garrett já o vinho tinha descaído. Tinha descaído por uma razão muito simples. É que o Brasil tinha-se tornado independente. A separação do Brasil, todo o Brasil bebia vinho do Cartacho, e daqui. Bom, mas com a independência eles deixam de importar o nosso vinho. E aqui cai verticalmente o vinho do Cartacho. E o nosso Garrett vem achar uma terra descaída do antigamente. Devo dizer que depois o Cartacho recuperou, mas recuperou rapidamente toda a sua glória de outrora. E nos anos 20, 30, 40, voltava a exportar quantidades enormes de vinho. Agora já não era para o Brasil, era para a África, para as províncias da África portuguesa. O Cartacho voltou a ser o grande produtor dos vinhos da lote, destes tais vinhos que era preciso desdobrar. Bom, depois, com a separação da África, o Cartacho voltou a entrar em decadência. Voltou e com isso coincidiu uma outra coisa. Foi o incentivo ao arranque das vinhas. A Europa, não sei porquê, estabeleceu uns prémios. Quem, em vez de produzir vinho, arrancar a cepa, recebe um tanto por cada hectare. É claro, e como os vinheteiros queriam era dinheiro, arrancaram as cepas todas. Todas do lado de lá do rio, porque aqui há duas espécies de vinho. Há realmente um vinho do campo e há um vinho do bairro. O vinho do bairro é este tinto, é este forte, é este dos pontos mais altos. O vinho do campo é o vinho lá de baixo da Lesíria, um vinho branco, aliás, era muito bom, muito bom, muito bom, mas foi arrancado. E, portanto, o Cartacho passou a ter cerca de metade da produção. Estou a falar-lhes nisso fundamentalmente por uma razão. É que depois dessa quebra brutal dos vinhos do Cartacho nos anos 70, o Cartacho voltou a recuperar. Hoje, o Cartacho volta a ser um grande exportador de vinho. É claro, já não é este vinho grosso, este vinho, enfim, com um sabor fortíssimo, este vinho que se corta à faca, não é nada disso. Hoje tem um lote de vinhos de uma grande civilização, vinhos que são como a filha da comadre, são bonitos, apresentam-se bem, já não são feitos com os pés dos vinheteiros, são feitos com energia elétrica. Aliás, não julguem que sai mais barato. O que outrora se fazia com os pés de vinheteiros, faz-se agora com energia
elétrica da companhia, mas custa 500 contos por mês. Esta é uma ideia importante. O vinho novo é mais caro que o vinho velho. Hoje, quem produz é quem tem melhor tecnologia. Pois bem, apesar disso, o Cartaxo conseguiu reconverter-se. O Cartaxo continua a ser uma das grandes produtoras de vinho neste mundo do Ocidente Europeu. Bom, mas a verdade é que as pessoas da minha idade dividem-se. Umas limitam-se a ter a saudade, outras têm uma certa cultura e sabem que o antigamente acabou definitivamente. É preciso estar atento ao grande aviso genial de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o próprio mundo é composto de mudança. Quando Garrett passou por aqui, escreveu: não há aqui monumentos, não há aqui história antiga. Bom, isso só mostra uma coisa, é que ele não visitou com vagar o Cartaxo. Estou a falar-lhes diante talvez do mais antigo monumento do Cartaxo. É realmente uma belíssima estátua de Cristo crucificado. Isto é uma coisa, não sei o ano, ninguém sabe o ano, mas eu penso, seguramente do tempo do rei Dom Manuel. Vamos pensar que é do ano de 1512. E penso isso porque 1512, 1412, 1312, ora bem, em 1312 foi fundado o Cartaxo. Cartaxo não era nada, eram aqui uns montes que não davam nada, umas terras duras que ninguém arroteava, não havia aqui uma aldeia, não havia nada. E nessa altura o rei Dom Dinis, exatamente no ano 1312, deu este lugar a 20 vizinhos. Eram gente do povo. Olhem, eu até sei, 5 chamavam-se João. O meu telespectador decida lá se o plural de João é Joãos ou Joões. Eu não sou filólogo, não sei essas coisas. Sei, 5 dos fundadores do Cartaxo tinham recebido na pia batismal o nome de João. 3 eram Domingos, havia 2 Lourenços, havia 2 Paios. Depois um era Vasco, outro era Vicente, outro era Fernão, outro era Afonso, outro era Miguel, outro era Gil. Bom, ao todo eram 20. Sabemos os nomes deles, estão aqui escritos na carta da fundação, e acho que a cidade do Cartaxo, esta jovem e opulenta cidade do Cartaxo, está em dívida com os seus 20 fundadores. Eu espero que ainda em minha vida venha assistir à inauguração do monumento aos 20 fundadores do Cartaxo. Isso foi no ano de 1312. 200 anos depois, os povos já eram tantos que o rei Dom Manuel mandou fazer este cruzeiro. Este cruzeiro era um grande cruzeiro que tem em cima um anjo que aponta para uma legenda, e a legenda diz: quem para mim olhar encontrará
a salvação. Também isso tem sentido. É uma altura em que há uma guerra em Portugal entre cristãos velhos e cristãos novos. Os cristãos novos, que no fundo eram a burguesia, eram a gente que governava o país, não acreditavam que aquele homem que morreu na cruz fosse o Messias verdadeiro. E ainda andavam à espera do Messias que nos há de salvar. Os cristãos velhos, esses acreditavam que sim, o que morreu na cruz era o verdadeiro Messias e, portanto, quem para mim olhar encontrará a salvação. Acho que estes 200 anos foram decisivos para a vida do Cartacho. Em 1512, já isto eram outeiros e outeiros, povoados de vinhas, e já era o vinho do Cartacho que dava força ao país.